Lino, boa tarde. Como está sendo esse planejamento, esse trabalho, esses primeiros dias com o Juventude, visando aí a temporada do ano que vem? Bom, boa tarde. É um momento muito importante para o Juventude, um momento de reconstrução do seu elenco, né? Então, nós estamos com todos os esforços voltados para isso, né? Para que a gente consiga aí, dentro do modelo de jogo do que o Maurício nos apresentou, contemplar com atletas que atendam aquilo que o DNA do Juventude tem, aquilo que o nosso treinador também pensa ao longo do ano, no estadual, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Sudeste, no Brasileiro Série B. Acho que a gente precisa pensar no ano do Juventude e não no semestre, a gente precisa pensar no todo. Então todos os esforços estão voltados na montagem do elenco. Então estou muito contente com que a aceitação do Juventude dentro do mercado. Isso é uma coisa que me surpreendeu bastante. Acho que a estruturação do clube, a forma como é feita a governança do clube, a forma como os gestores trabalharam durante todos esses anos, tem facilitado o meu trabalho, porque todo mundo enxerga hoje o Juventude no mercado como um clube extremamente responsável e como um clube onde as pessoas que tomam as decisões do clube tomam em prol do clube e não em prol de si ou algo do tipo. Então, a resposta do mercado sobre o Juventude para mim tem sido muito positiva e eu estou muito feliz com isso. Andrini, como é que vocês trabalharam o critério, né, para trazer reforços na medida em que há dúvidas em relação a jogadores que podem sair? Essa foi uma preocupação, por exemplo, Talhares sai, não sai, Mandaca sai, não sai. Vocês já trazem a reposição nesse momento ou espera o desfecho dessas negociações? Bom, essa é uma pergunta bem importante, acho que para o ano de 2026, né? Nós estamos falando de, por exemplo, 2 jogadores aí, de Mandaca e Talhares, 2 jogadores que performaram num nível muito alto em 2025, né? 2 jogadores extremamente importantes para a equipe. O nosso desejo é que eles permaneçam. O nosso desejo é que eles permaneçam conosco, que eles fiquem em 2026 conosco no grupo, ajudando o Juventude como eles fizeram até aqui. Mas é óbvio que se o mercado acenar para algo que é fora da curva, algo que seria bom para o atleta e para o Juventude, que tem que deixar isso muito claro, tem que ser bom para o Juventude, né? E ser bom para o Juventude, quando você perde um atleta desse nível, é ser bom financeiramente, para ser bem claro, para que você possa ter a sua ida para o mercado balizada por valor, né? É isso, não adianta hoje nós perdermos 2 jogadores como esse. As peças de reposição não são simples de serem encontradas. Então, assim, hoje o nosso desejo e a nossa intenção e tudo aquilo que a gente vem fazendo é para que eles permaneçam conosco. Isso o que vai ditar são os dias daqui até o início do campeonato. Mas se por acaso houver realmente a proposta que atenda o Juventude, aí nós vamos ter que ir para o mercado. É óbvio que nós já fazemos esse monitoramento, nós já estamos fazendo monitoramento, né, de peças de reposição, mas hoje o nosso desejo maior é permanecer com os 2. Dentro desse cenário de mercado, Mandaca recebeu alguma proposta oficial? Se falou muito da questão do Inter, de propor alguns atletas numa negociação. Veio algo oficial para o Juventude? Bom, o futebol brasileiro ele gera muita especulação, né? Então eu posso te dizer que oficialmente não existiu nada. Existiu, na verdade, algumas procuras para entender o que o Juventude pensava, e existiram conversas, mas oficialmente algo que primeiro que brilhasse os olhos do Juventude, né, não aconteceu. Então ficaram em conversas preliminares. Não posso dizer que não vá aparecer, porque pode ser que realmente os clubes oficializem algo, né, mas até aqui nada oficial até agora. Também de outros 2 jogadores importantes, além do Talhares e do Mandaca que a gente falou antes, também tem o Alan Ruschel e o Nenê, né? Como é que tá essas 2 situações, principalmente do Nenê, de uma conversa que teria? Bom, o Nenê é um atleta que tem a sua importância dentro do clube, né? Tem uma representatividade muito grande, além da parte técnica também ser um jogador extremamente apurado, né? Então, o que ficou da gente sentar agora, né, com ele,
Eu tenho conversado com o agente, né, que é o Gilvan, quem cuida dele, e para a gente desenhar o ano de 2026, eu ouvi também do Nenê o que ele pensa a respeito de tempo, sobre a carreira, né? Acho que isso é importante, mas nós ficamos de conversar agora assim que ele pisasse em Caxias para a gente ter um norte aí a respeito do que vai acontecer ao longo do ano. O Alan Ruschel fica conosco no ano de 2026, né? Ele mesmo já nos oficializou que pode ser que seja o último ano dele e que o desejo dele é o desejo sim de buscar um ano satisfatório para o Juventude. Ele talvez, se for realmente essa a decisão dele, que ele termine uma carreira tão bonita como ele construiu, né, dentro do Juventude, que é um clube que ele tem uma representatividade grande, quem sabe com títulos, com acesso, que eu acho que é isso que ele deseja para o final da carreira dele. Especificamente sobre 3 atletas que tiveram um desempenho importante na reta final do Campeonato Brasileiro, alguns crescendo inclusive em termos de desempenho. Igor Formiga, Luan Freitas e Daniel Peixoto. Como é que vocês trabalharam a situação desses atletas? É possível que eles permaneçam? Igor Formiga permanece conosco, é um jogador que em outras oportunidades eu em outros clubes já tentei contratar, então é um jogador que eu particularmente gosto, porque é um jogador de enfrentamento, é um jogador que tem técnica apurada também, então fica conosco. Peixoto, o clube tinha uma opção de compra, né? Nós optamos um atleta que realmente terminou o ano, né, muito bem, mas a opção de compra era uma opção um pouco alta, né? O atleta tem uma idade nada de excepcional, mas tem uma idade um pouco mais avançada para você fazer uma aquisição, né? Acho que isso foi colocado em conta também, mas o atleta performou num nível muito interessante e vai seguir a carreira aí provavelmente num novo projeto, né? E o outro, o Luan era um empréstimo do Fluminense para cá, né? Eu mesmo cheguei a falar com o Fluminense, mas o agente vem buscando algumas coisas para fora, já era o desejo do jogador, me parece que jogar fora do Brasil, né? Então nós respeitamos também, e por isso que nós trouxemos já zagueiro na posição também, né? Então o Luan também segue para um novo projeto aí na carreira dele. Dentro desse grupo já encaminhado, com os reforços já anunciados, outros que já estão por aqui, quais são as principais prioridades a partir de agora? Meio, ataque, pelo menos no número de peças, a impressão é de que é onde o Juventude ainda busca os principais alvos. Acho que hoje a principal busca nossa aí é pelos extremos, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tanto daquele extremo que dá profundidade, quanto o extremo meia ponta que traz a bola para dentro, um jogo mais associativo, né? Então acho que as duas características nós estamos buscando dos dois lados, né? E um 5 também, um volante que joga na frente da área ali, com posição física e tal, isso é uma coisa que a gente também busca. E aí depois disso a gente vai sentar, analisar e ver se existe mais alguma carência para a gente ir pontuando ao longo do ano também. Até sobre meias, né, mais específico, volantes ali, posição certamente que vai no mercado, mas como é que está a situação do Giraldo, né, jogador que até recebeu proposta também? O Giraldo é um atleta que acertou sua rescisão com o clube, né, ele manifestou o interesse de seguir no futebol sul-americano em outro país, né, nós conversamos internamente bastante, né, o conselho gestor todo, nós sentamos para entender quais seriam os pontos positivos e negativos da saída dele, e tendo em vista o desejo do atleta de seguir, a gente entendeu também que foi bom até aqui e que ele siga a carreira aí com muita sorte. A gente deseja que Deus abençoe e que dê tudo certo, mas que a gente encerra por aqui. Quero aproveitar, acho que é a última rodada, né, fazer 2 perguntas nessa última. A primeira é sobre o uruguaio, Manuel Castro, né? Quais são as características desse jogador? Como é que vocês chegaram no nome desse atleta? E como é que ele pode ajudar o Juventude? Eu já te pergunto se daqui a pouco ele pode ser já uma possível substituição ao Talhari ou não. E sobre o planejamento para o Campeonato Gaúcho, porque é pouquíssimo tempo, né? São alguns dias, 2, 3 semanas apenas até a estreia. Como é que vocês pensam em minimizar, né, as dificuldades de ter pouco período para trabalhar? Bom, sobre o Manu, as características desse jogador, ele já jogou de extremo, mas ele na verdade é um segundo atacante, né? Ele é um segundo atacante, é um jogador que tem vigor físico muito interessante, principalmente para o futebol do Sul, né? É um jogador que tem facilidade de fazer gol. Ele teve 2 lesões que complicaram um pouco a carreira dele, mas já está recuperado, inclusive já fez 18 jogos após a última lesão, né? Então nós ficamos muito atentos quanto a isso.
mas essa foi uma indicação do nosso treinador, né? Ele trabalhou com o Manu no México, no Juárez, né? E eu entrei em contato com a gente. Não é uma operação simples, né? Uma operação um pouquinho mais complexa, mas é um jogador que com certeza as coisas se encaixando aí, dando certo nos finalmente, vai nos ajudar muito, né? Eu não posso ainda dizer que ele está acertado porque ainda faltam algumas coisinhas, mas é um jogador que com certeza as características atendem aquilo que o Maurício pediu, né, para que eu buscasse no mercado. Então, o outro ponto é a questão da preparação para o gauchão, né? O calendário brasileiro, nós vamos entrar no primeiro ano da mudança do calendário brasileiro, né? Nós não vivemos isso ainda, por exemplo, Série A estreando agora em janeiro, né? A Série B também antecipada, o gauchão com menos datas, né? Todos os estaduais com menos datas, então é óbvio que está todo mundo num momento de adaptação, todo mundo pensando sobre isso, né? Mas realmente o período é muito curto, nós pensamos muito em fazer um jogo treino, a gente está pensando nesse jogo treino aí talvez ali no final da primeira semana de janeiro, até para dar um pouquinho de 45 para 1, talvez 50-60 para alguns também, para a gente já entrar no estadual aí, pelo menos tendo jogado um jogo treino, né, que eu acho que eu e o Maurício entendemos que isso é importante. Então vai ser um desafio, acho que para todos os clubes, não é um desafio só para o Juventude, né? Então nós não podemos usar isso como artifício, nós temos que passar por essa dificuldade. É óbvio que todo mundo vai melhorar ao longo do ano, isso vai ser claro, vai ser evidente para todo mundo, e não vai ser diferente com o Juventude, mas a gente quer começar forte, porque a gente entende que em 6 jogos é preocupante, né? É um campeonato muito rápido, um tiro muito curto, e é um campeonato muito importante para a gente entregar para o nosso torcedor. Dentro desse cenário de um orçamento enxuto, tem algumas buscas por jogadores que vieram emprestados de clubes maiores, que já era uma ideia de vocês, também a confirmação de alguns jogadores da base que vão ser incorporados ao elenco. Como que foi a oficialização e a captação desses jogadores que vinham treinando no Sub-20 para participar também do profissional? Você resumiu bem, porque quando o orçamento ele é realmente um pouquinho menor, né, estão sendo feitos todos os esforços do Conselho Gestor para que a gente vá melhorando esse orçamento, né, ao longo do tempo. Eu estou acompanhando o esforço de todos eles para que atendam. Eles também entendem que o mercado está bem complicado, né, os valores subiram muito, né, mas volto a dizer, o Juventude hoje ele é bem visto no mercado porque ele honra com tudo aquilo que ele se compromete. Então esse é o ponto basal de qualquer negociação, né? A vinda dos atletas emprestados de clubes grandes já estava dentro da nossa estratégia, até para a gente diminuir um pouco a parte salarial para poder fazer uma injeção em algumas posições que a gente entende, e esses atletas que estão chegando também têm grande possibilidade de nos surpreender e jogarem, porque são todos atletas que tiveram base muito forte, né? Vamos usar o exemplo do Patrick, seleção brasileira, né? Um jogador que já performou num nível, já jogou no São Paulo, então tem tudo para chegar aqui e conseguir fazer um grande ano, né? Então esses jogadores que chegaram dos clubes grandes emprestados são jogadores que foram analisados e muito analisados, né? Não só por mim, mas por toda a nossa equipe, para que a gente errasse o menos possível, né? Esse é o intuito também do executivo, fazer um filtro para que a gente erre o menos possível. E os nossos atletas da base também, que eles sejam analisados, que eles sejam que o Barbieri, junto à sua comissão técnica e o staff, consigam melhorar aqueles que têm margem de melhora, né? O Juventude não pode ter uma estrutura desse tamanho e não olhar para a sua categoria de base, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né? E se existe essa estrutura aqui é para a formação de jogador, né? E eu sou adepto disso, eu sou um cara que acredita na formação. Eu acho que o Palmeiras só virou a chave dele no momento que ele passou a otimizar e olhar a base dele em cima com carinho. Então é isso que eu também quero fazer aqui no Juventude. Perfeito.